Você sabia que além de Manchester United, Manchester City. Manchester já teve também um Corinthians? Salve o Corinthians. Pera, não é esse aí não. Mas sim, esse aqui, o time feminino do Corinthians Ladies. Eu tô aqui no exato local onde o Corinthians de Manchester jogou muitas e muitas vezes por vários anos. Eu sou Luiz Corvini, jornalista multimídia que mora aqui na Inglaterra e vou contar essa história que começou com um pai coruja que só queria ver a filha jogar. Vou falar também qual é a ligação do Corinthians de Manchester com o craque Cristiano Ronaldo, a conexão com o Manchester City e explicar como elas contornaram um banimento de 50 anos imposto pela Associação de Futebol Inglesa para poder fazer o que elas mais queriam, simplesmente bater uma bolinha. Antes de começar, te convido a assinar o canal, dar like no vídeo e comentar abaixo qual é o time que você torce no Brasil e no exterior. A história começa em 1948, com um pai muito atencioso chamado Percy Ashley. Percy era olheiro do Bolton Wanderers e viu que sua filha Doris gostava muito de futebol. Mas ela não tinha nem onde, nem com quem jogar. Foi aí que ele decidiu fundar um time próprio para realizar o desejo dela. Isso é que é pai, hein? E assim como o alvinegro brasileiro, Percy teve como inspiração para o nome o Corinthians Football Club, time amador de Londres, criado em 1882. O CT dela, se é que dá para chamar isso de CT, era aqui, em Fog Lane Park, na região metropolitana de Manchester. Só que o local não tinha nenhuma infraestrutura para poder ser base de um time de futebol, não tinha um vestiário. Por isso, depois dos jogos, quando elas estavam todas sujas de lama, elas iam no lago do parque para poder se limpar. Mas além de dar chance para as meninas jogarem, o projeto era beneficente. As partidas tinham como objetivo arrecadar fundos para a caridade. Só que logo de cara o grupo enfrentou um problema. As meninas estavam proibidas de jogar. O futebol feminino estava banido na Inglaterra. Em 1921, a FA, Associação de Futebol Inglesa, proibiu o futebol feminino de ser realizado. Elas não podiam jogar em frente a grandes torcidas nem em campos oficiais. Segundo a associação, o futebol era inadequado para mulheres e não deveria ser encorajado. Essa regra sexista durou 50 anos e só caiu em 1971. É até difícil de imaginar que há pouco mais de meio século a Inglaterra proibia suas mulheres de jogar futebol. E hoje as Lionesses, como são chamadas as jogadoras da seleção feminina inglesa, são bicampeãs da Eurocopa e finalistas da Copa do Mundo. Então para elas, só restava a várzea. Ou será que não? Mesmo jogando em campos não oficiais, o Corinthians Ladies continuou atraindo mais interessadas ao longo da década seguinte e foi chamando a atenção dos jornais britânicos. E as grandes manchetes vieram quando elas começaram a jogar fora da Inglaterra. Maio de 1957, o Corinthians de Manchester partiu para sua primeira excursão internacional. O destino? Portugal. Em 16 dias, elas jogaram 5 partidas beneficentes, arrecadando fundos para a Cruz Vermelha. Em Lisboa, elas tiveram uma sensação nunca antes experimentada aqui em campos ingleses. As partidas foram nos estádios do Sporting e do Benfica, e elas foram vistas por milhares de pessoas. Lembra que na época jogar em estádio oficial era proibido para elas na Inglaterra? Pois é, elas fizeram isso em Portugal, e se apresentar frente a essa quantidade de torcedores foi algo inacreditável para as futebolistas. Elas ainda arrecadaram 7.000 libras dos ingressos dos torcedores que foram assistir os jogos. No ano seguinte, em 1958, rolou uma nova excursão para Portugal, e dessa vez a viagem incluiu também jogos na Ilha da Madeira, o mesmo local que 27 anos depois, em 1985, nasceria uma das lendas do futebol, o craque português Cristiano Ronaldo. As viagens deram visibilidade para o Corinthians, que continuou a criar conexões e receber convites para jogar em outros países europeus. Com a ajuda e apoio do goleiro do Manchester City, o alemão Bert Trautmann, em 1957 elas viajaram 2 vezes para a Alemanha. Jogaram em Frankfurt, Bremen, Dortmund, Essen e Stuttgart, em um campeonato chamado Copa Europeia. O Corinthians saiu vencedor. Em 1959 fizeram um tour pela Holanda, jogando em Utrecht, Haia e Maastricht. Mas o grande marco do Corinthians de Manchester foi conseguir um feito ainda mais especial, uma excursão para as Américas. O ano era 1960. Uma equipe de 29 meninas do Corinthians de Manchester embarcou para essa viagem. Elas passaram pelos Estados Unidos, América Central e também América do Sul. Em Caracas, na Venezuela, jogaram contra o Odeca, da Costa Rica, em 14 de maio de 1960. Na Colômbia, a partida foi em Barranquilla, em junho do mesmo ano. O Corinthians jogou ainda em Aruba e na Guiana. No total, o tour durou 3 meses.
E por que elas não foram para o Brasil? Tava ali do lado. Bom, elas até que queriam, mas como o tour já tinha se esticado por muito tempo, muitas delas precisavam voltar para trabalhar e estudar. Como o Corinthians de Manchester era um time beneficente, ninguém ganhava salário não. Depois dessa experiência inesquecível, elas ainda jogaram em outros países. Na Itália, na cidade de Casablanca, no Marrocos, fizeram partidas na Tunísia, bateram a Juventus por 1-0, sendo campeãs de um torneio em Reims, na França, e ainda foram para várias excursões para a Espanha nos anos seguintes. Mas claro, o Corinthians continuou participando de torneios na Inglaterra e fazendo goleadas históricas. Em 1967, uma notícia triste deixaria todas as jogadoras devastadas. Percy Ashley, fundador do Corinthians de Manchester, morria aos 75 anos. Em 1970, foi formada a Associação Inglesa de Futebol Feminino, o que ajudou a derrubar a proibição de 50 anos no ano seguinte, em 1971. E o futebol delas se desenvolveu. Os anos de 1980 foram de relativo sucesso para o Corinthians de Manchester. A equipe teve bom desempenho em ligas locais, algumas jogadoras se tornaram a espinha dorsal do time e o clube estava bem organizado. O último troféu veio ao vencer a Liga Three Counties, na temporada 88-89. A saga do Corinthians de Manchester terminou na década de 1990 e, de certa maneira, o culpado foi o Manchester City. A cada dia, o futebol feminino se tornava mais profissional. O Man City Ladies estava jogando na liga mais alta. Com isso, as melhores jogadoras do Corinthians foram, ao longo dos anos, migrando para o City, o que inviabilizou o Corinthians de Manchester a continuar atuando. O último jogo do Coringão de Manchester foi em setembro de 1991, na FA Cup feminina. O time perdeu de 6-1 do Runcorn. Em 1992, o clube deixou de existir. Durante toda a sua história, o time ganhou mais de 50 troféus e levantou 275 mil libras para a caridade. Mas as meninas do Corinthians de Manchester tiveram seu nome escrito na história desse país. E esse barracão em Fog Lane Park tem uma pintura enorme que faz um registro e uma homenagem à história do Corinthians de Manchester. Já desse outro lado tem a cena das jogadoras se limpando no lago do parque depois dos jogos. Mas claro, não é só isso não. Em 2023 veio o reconhecimento. Com a presença de ex-jogadoras, foi inaugurada uma das famosas Blue Plaques. A placa azul narra e reconhece os grandes feitos aqui na Inglaterra. E ela está aqui, em Fog Lane Park, deixando registrado que o Timão de Manchester faz parte do patrimônio histórico da Inglaterra. E essa foi a história das jogadoras do Corinthians de Manchester. Eu tenho aqui que agradecer a Gary James, que escreveu o livro Manchester Corinthians, The Authorized Story, de onde eu tirei boa parte das informações e também as imagens que você viu nessa reportagem. Se você gostou dessa história, eu te convido a assistir então as outras reportagens que eu fiz por essas bandas, assinar o canal, dar o like no vídeo e também deixar um comentário abaixo. Eu vou nessa, até a próxima. Tchau, tchau.